Olá, entrando no ar o Virando Notícias pela sua Virando TV. Hoje vários assuntos fazem parte da nossa pauta e a gente espera que você continue com a gente acompanhando, tanto pela internet, pelo seu celular, pelos diversos lugares, porque tem muita informação importante chegando neste momento para você. Uma informação bastante bacana. Depois de vários dias de convalescência, de vários dias internado, o diretor do Pronto Socorro de Assistência Social, Jax, está de volta. Ele passou por um período realmente crítico de saúde, foi medicado devidamente e agora já está de volta fazendo seu trabalho no Pronto Socorro de Assistência Social, Jax. Trabalho importante, arrecadando alimentos, arrecadando roupas usadas e redistribuindo isso para diversas pessoas, além de oferecer tratamentos médicos, tratamentos dentários, e a gente espera que a sua saúde realmente se restabeleça de maneira devida e que ele possa continuar este trabalho social tão importante para Poços de Caldas. Já que o assunto é idoso, o Asilo Vinha do Senhor, o Asilo São Vicente de Paulo, da Rua Rio Grande do Norte, está com bingo marcado para o dia 10 próximo. Será um bingo beneficente e a arrecadação ajuda no trabalho que é oferecido para centenas de idosos de Poços de Caldas e região. O bingo beneficente acontece no dia 10, a partir das 2 da tarde, na Rua Rio Grande do Norte, e se constitui de um grande momento de confraternização entre colaboradores, familiares e aquelas pessoas que acreditam na solidariedade para ajudar na assistência ao nosso idoso. Já que a gente fala de idoso, está completando ontem 100 anos de idade, completou um ano. Não é comum você ver em uma emissora dando notas de aniversário, mas este é muito especial. Dona Cindinha Risso, ela é de família Rabelo, família Miguelanzi e família Risso, comemorou ontem 100 anos de idade. E o que é mais bacana, lúcida, ativa nas suas atividades, de manhã vai sozinha ao supermercado, faz suas compras, nos dias normais vai à sua igreja, e é muito legal que isso aconteça. E os familiares, que principalmente moram no exterior, estão programando uma festa para o dia 25 de janeiro no Palace Cassino. Será um encontro de netos, bisnetos, amigos e familiares, um momento muito bom. E esta apresentação, este evento comemorando os 100 anos da Dona Cindinha, será marcado também por shows musicais. Fique atento que mais próximo a gente vai trazer mais informações. Uma notícia não tão boa para nós, mas que terminou com um final feliz. Um jovem se acidenta na cachoeira de Pocinhos do Rio Verde, ali em Caldas. Um jovem de 25 anos ficou, depois de sofrer uma queda em uma cachoeira localizada no bairro São Geraldo, aqui mesmo em Poços de Caldas, e esta cachoeira aqui é conhecida como Cachoeira da Mordiana. Ele, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiro, ocorreu da seguinte forma: por volta das 14 horas e 10 minutos da segunda-feira, ele caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Ele chegou mesmo a submergir na água e foi socorrido por pessoas que estavam ali próximos, amigos que o acompanhavam. Após a queda, a vítima teve uma crise convulsiva. Durante o atendimento, os bombeiros constataram que a vítima estava confusa, desorientada e ainda com alguns hematomas pelo corpo. Ele foi conduzido ao SAMU de Poços de Caldas e conduzido também para a UPA. Finalmente, a gente vai continuar aguardando e desejando que ele tenha uma boa recuperação, que tenha sido apenas um susto. Vamos falar de política. O governador Zema deu e vem dando uma série de entrevistas em lugares públicos de diversos lugares da própria capital, conversando com muitas pessoas e respondendo perguntas de uma maneira bem aberta, de uma maneira bem descontraída com as diversas pessoas. E durante uma dessa série de entrevistas, uma pessoa de Poços de Caldas no mercado municipal também encaminhou uma entrevista ao governador que falava e tratava de assunto turismo. Vamos conferir este momento da entrevista. Meu nome é Elvis, eu trabalho aqui no mercado municipal de Poços de Caldas e a minha pergunta para o doutor é o seguinte: o que poderia ser feito para melhorar o turismo em Poços de Caldas, né? Porque Poços de Caldas tem uma fama muito boa de turismo, é uma cidade muito conhecida, mas a gente vê que está meio que abandonada em alguns aspectos. O que o senhor poderia fazer aí para melhorar o turismo em Poços de Caldas
melhorar então a economia e melhorar para todo mundo, né? Um abraço, bom governo para você, sucesso! Elvis, nós queremos melhorar o turismo em toda Minas Gerais, não só em Poços de Caldas. Minas tem muito o que oferecer e nós queremos divulgar melhor o estado, e Poços de Caldas com certeza vai ser uma das cidades mais beneficiadas, inclusive porque está num lugar extremamente aprazível, a Serra da Mantiqueira, e também pela proximidade com São Paulo. É uma cidade conhecida nacionalmente e na qual nós enxergamos uma potencialidade enorme, não é isso, Marcelo? Exatamente, governador. Nós estivemos junto com o ministro do Turismo, né, há 3 semanas, quando nós lançamos um vídeo muito bem feito sobre o destino Mantiqueira. É um destino que, na verdade, envolve 3 estados, mais de 100 municípios e uma variedade, uma diversidade cultural e de natureza fantástica. Então, toda essa região tem um potencial de atração turística muito, muito grande. Nós estamos investindo em promoção, que é o que os municípios precisam, e precisamos também, nós sabemos disso, melhorar acesso, logística de acesso, o acesso pelas estradas, tanto pela Dutra quanto por São Paulo. Para essa região é muito importante que ali 70% dos turistas são paulistas com ticket médio, potencial de consumo alto. Nós queremos melhorar a logística de acesso e investir muito em promoção. Governador, o que o senhor sugere para quem vai passar férias em Minas Gerais? Eu sugiro que fique muitos dias viajando, porque Minas é um estado grande e que tem muito o que oferecer. Primeiro, nós temos as cidades históricas, né? Ouro Preto, Diamantina, Mariana, Cerro e algumas outras, que vale a pena visitar. Temos ainda as estâncias hidrominerais, nas quais nós já falamos, Poços de Caldas, Lambari, Caxambu e outras mais. Temos ainda aqui na região metropolitana uma série de atrações com destaque para o roteiro da Liberdade, aonde ficava o antigo Palácio do Governo. E temos ainda as praias mineiras, que são os vários reservatórios d'águas, com destaque principalmente para Furnas. As montanhas, então temos de sobra opções. Não é isso, Marcelo? Isso, é tudo isso, governador, e um pouco mais, eu diria. Nós temos em Minas Gerais segurança, é um estado que oferece segurança para os turistas, tanto do Brasil quanto do exterior. É o 3º estado em indicadores de criminalidade e segurança no Brasil, empatado com Santa Catarina, logo atrás de São Paulo, mas nós pretendemos muito rapidamente ser o estado mais seguro do Brasil. Nós temos o melhor patrimônio histórico e maior e mais importante do Brasil, 62% do patrimônio histórico está aqui em Minas Gerais. Temos cachoeira, temos azeite, temos café, temos os roteiros, temos produtos. E mais do que isso, governador, nós temos gentileza. O povo mineiro tem bom coração. Hospitalidade. Ele é afetuoso, ele é gentil, ele é generoso. O mineiro é um povo de bom coração. E isso é um ativo é um diferencial competitivo em relação a outros estados. E você está esquecendo o principal, comida boa. E comida. Não é isso? Temos a melhor gastronomia do Brasil, temos segurança e temos afeto. Que Poços de Caldas está tão longe da capital que a capital não sabe que a cidade existe. E tem muitas promoções importantes, verbas importantes que circulam pela grande BH e que não chegam ao interior. Então é importante que se tenha mesmo uma visão para as cidades do interior, que são tão importantes como Poços de Caldas, Pouso Alegre, essas cidades que geram bastante recurso para o Estado e precisam ter de volta esses benefícios em favor da sua população. Falando em gastronomia, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está com um programa para resgatar a gastronomia mineira. E Poços de Caldas saiu um pouco à frente, foi feito um documentário bastante interessante sobre a história da gastronomia em Poços de Caldas, foi apresentado pelo Convention Bureau e chamou a atenção porque a gente tem tantos pratos bacanas, tantos pratos deliciosos
que podem também se tornar um novo roteiro turístico e gastronômico para toda a região e para todo o Brasil. Minas e Poços de Caldas têm uma importância que precisa ser reconhecida e que precisa ser respeitada, principalmente porque o turismo gera muitos empregos. E por falar em gerar empregos, a Prefeitura de Andradas, aqui em Minas Gerais, está com um edital bastante interessante, oferecendo vagas de trabalhos para diversos setores. Vamos conferir com a gente. Olha, foi lançado pela Prefeitura de Andradas o edital para o concurso público. Ao todo, são 31 vagas para 22 cargos, com salários que chegam até R$ 2.875. Há vagas para todos os níveis de escolaridades em cargos como auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços educacionais, auxiliar administrativo, fiscal de meio ambiente, motorista, administrador público e advogado e também dentista. O edital está disponível no site da Prefeitura de Andradas e basta você discar ou clicar www.andradas.mg.gov.br e você vai ter as informações. O valor das inscrições varia de R$ 40 a R$ 70 e podem ser feitas entre os dias 2 e 19 de março. As provas estão previstas para o dia 19 de abril. Então, se você está à procura de trabalho, aproveite essa oportunidade, dê uma olhada com mais detalhe. Quem sabe você pode ter uma vaga para o seu desenvolvimento aí durante 2020 na simpática cidade de Andradas. A gente vai para um intervalinho bem rápido e volta daqui a pouco com uma entrevista com o presidente do Conselho Municipal de Idosos. Ele é Paulo Danilo. Fique com a gente, continue aqui pelo Virando Notícias, pela sua Virando TV, que a gente volta já já. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. O Centro Oftalmológico Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos, atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia. Seu corpo clínico é composto por profissionais altamente qualificados para a realização de exames, consultas e cirurgias. A Clinoftalmo Laser mudou toda a estrutura da sua sede para melhor atendê-los, com mais conforto, rapidez e muita atenção. Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. No mês de setembro, a Renault esteve entre os 3 carros mais vendidos do Brasil. O Renault Kwid foi top 3 em vendas, confirmando a preferência absoluta do brasileiro pelo SUV dos compactos. Ser top 3 merece top 3 condições imbatíveis para você também ter o seu Kwid. Top 3 Kwid. Parcelas de 333. As 3 primeiras revisões inclusas e 3 anos de garantia. Top 3 Kwid. Se você já tinha motivos de sobra para ter um Kwid, a Renault te dá mais 3. Aproveite! Virando Notícia de volta aqui pela sua Virando TV. Neste momento, a gente conversa com Paulo Danilo, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso, tem uma vasta experiência, uma vasta vivência nessa área e a gente vai conhecer um pouco mais sobre este conselho. Bem-vindo, presidente. O que é o Conselho Municipal do Idoso? Ô, Tere, é um prazer, muito obrigado pelo convite, a você, o Rony Bispo, pela atenção com o Conselho, principalmente, né? O Conselho Municipal do Idoso é um órgão paritário
Ele é composto de 10 conselheiros, são 5 representantes da sociedade civil e 5 representantes governamentais. E nós temos 3 pilares básicos, vamos dizer assim. Nós temos uma função fiscalizatória, seria a observância de todas as entidades assistidas pelo Conselho, como agora há pouco você falou, na abertura lá dos velhinhos, e todas as entidades que a Prefeitura apoia, o Conselho tem a obrigação de fiscalizar. Essa é uma das funções. A outra função seria consultiva, ou seja, quando nós recebemos em nossas reuniões pessoas que levam dúvidas, sugestões, questionamentos, então essa é a função consultiva. E a deliberativa é quando nós propomos políticas públicas, e o que a gente tem feito mais foi propor políticas públicas. Interessante. Há uma mudança de cultura ocorrendo? A gente vê em diversos lugares notícias ruins, negativas com relação ao tratamento do idoso. Não é muito comum esse tipo de notícia em Poços de Caldas, mas sempre a gente tem informações, olha, não foi bem tratada por familiares, questão de consignados e que foram explorados por um parente, por um amigo. Como é que isso tem chegado até o Conselho? Na verdade, a gente pode ter uma visão assim, vamos dizer, no âmbito nacional, você pode imaginar dessa forma. Por quê? Esses números aumentaram gradativamente, assim, muito mesmo, por causa também do nosso grande aumento de número de idosos no Brasil. Hoje o Brasil tem aproximadamente, um dado estatístico, não é perfeito, mas é 31.200.000 idosos. Ou seja, então os números de fraudes, como exemplo, como você falou, primeiro exemplo, eu gostaria de voltar no empréstimo consignado. Eu, pessoalmente, Teresiano, eu sou terminantemente contra a banalização do empréstimo consignado. Não estou falando do ato do empréstimo, que é muitas vezes uma necessidade. Isso que pode ajudar em determinados momentos. Exatamente. Mas eu digo a banalização, porque, por exemplo, eu vejo que em algumas situações você pode acessar até o empréstimo consignado via terminal eletrônico. Então você vê a gama de perigo que um idoso corre, no sentido de até uma situação extrema de um sequestro relâmpago, alguém obrigar ele a fazer um empréstimo consignado. Ou seja, são situações assim que eu acho que o Banco Central, que rege tudo isso, deveria olhar isso com muito mais critério, muito mais rigidez. Eu mesmo tive que recorrer há pouco tempo no empréstimo consignado, precisava dar um socorro ao meu filho. Qual o pai que vai negar um socorro ao filho, né? Tive que dar um socorro ao meu filho e recorri ao empréstimo consignado, mas tive o cuidado, e eu recomendo a todos que estão nos assistindo, de fazer uma pesquisa de taxa. Porque banco X oferece uma taxa, banco Y oferece outra taxa, e financeiras nem sempre acompanham essas taxas que os bancos oferecem. Eu fiz o meu pela Caixa Econômica, foi a melhor taxa que me foi oferecida na ocasião. Perfeito. E questão de violência, às vezes até familiar, contra o idoso? O idoso ele é muito vulnerável, né? Infelizmente, como você falou, Poços de Caldas não tem muito esses dados, mas quando acontece choca a gente, como chocou agora há pouco tempo atrás, um assassinato, um latrocínio, né? Que é um crime seguido de morte, que é um assalto seguido de morte, um senhor de 83 anos, falha a memória, 84 anos, aqui na rua Marechal Floriano. Então, a gente vê a situação como essa. Eu não sei do histórico dessa família, mas, poxa, um senhor com 84 anos, 83 anos, ele não é mais para morar sozinho. Na minha visão, teria que ter um acompanhamento, teria que ter um cuidador, a família teria que dar um apoio, e para evitar um questionamento. Uma tragédia. Porque eu vejo o seguinte, Teresiano, uma pessoa acima dos 80 anos tem o mesmo nível de fragilidade do que uma criança. Como o Brasil evoluiu muitíssimo no feminicídio, né? Regras duras no feminicídio, né? Evoluiu muitíssimo no infanticídio, mas, na minha visão, regrediu no crime cometido contra a pessoa idosa. Por quê? Porque existe um projeto, eu sei que existe um projeto de lei, infelizmente nós não temos nenhum deputado federal na nossa cidade, mas se tivéssemos seria ótimo, que a gente cobraria dele, né? Mas existe um projeto de lei parado em Brasília desde 2014, Tereza, 2014, que transforma o crime cometido contra a pessoa idosa em crime hediondo. Então, com penalizações mais rigorosas, com situações que
que inibiriam, na minha visão, inibiriam um pouco mais esse tipo de violência. Agora, o Conselho promove também palestras, orientação para familiares de como cuidar do idoso e até, às vezes, momento crítico de não ter condição de cuidar do idoso e ter que mandar para uma instituição de longa permanência, ter que mandar para um asilo. Ocorre isso? Não ocorre efetivamente isso, mas o que acontece? Oportunidade como essa, seu convite, é uma oportunidade rara, que a gente tem, algumas poucas oportunidades que a gente tem e leva esse tipo de informação. Que eu acho que a informação é algo preciosíssimo. Então, se você não levar essa informação, fica muito difícil. Por exemplo, você falou da instituição de longa permanência. Hoje, o idoso, a realidade dos novos idosos, vamos chamar assim, eles já chegam numa terceira idade, com as suas funções psicológicas, cognitivas, preservadas. Eu mesmo estou com 68 anos. Então, eu vejo dessa forma. Nós estamos vivendo uma geração de novos idosos. Então, institucionar um idoso nessa condição física e psicológica, para mim seria uma afronta, tá certo? O melhor modelo que eu acho que o governo do Estado deveria apoiar muito isso, mas muito. O governo municipal sozinho não pode fazer isso, seria o CIAD. O que é o CIAD? Centro Integrado de Atenção ao Idoso Diurno. Ou seja, é vulgarmente chamado de creche dos idosos, mas essa terminologia não deve ser utilizada, que toda vez que a gente infantiliza uma ação contra o idoso, uma ação do idoso, a gente está cometendo uma violência contra ele. Então, é um lugar onde o idoso chega às 8 horas da manhã, faz todas as suas atividades, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, e toma seus medicamentos, faz suas refeições e volta para o convívio da sua casa. Porque esse modelo, para mim, é o mais eficaz. Porque a convivência familiar ainda é melhor do que as melhores instituições. Sem dúvida nenhuma. Mas nesse modelo aí, pelo menos ele não perde a condição do convívio familiar. Ou seja, o único custo que o familiar tem é o custo de locomoção. Às 5 da tarde, ele volta para o seio da sua família. Então, ele não perde o vínculo familiar. E a instituição de longa permanência, vulgarmente chamada de asilo, infelizmente, você sabe que infelizmente, eu vou dizer essa palavra repetidamente, infelizmente, é um depósito de idosos. Porque o familiar coloca lá, nós temos instituições seríssimas aqui na nossa cidade, o Lar dos Velhinhos, Asilo Vinha do Senhor, Dama de Caridade, que tratam muitíssimo bem o idoso. Então, o parente que coloca o idoso lá, ele tem essa consciência que ele será muito bem assistido. Aí, em contrapartida, ele dá uma relaxada. Poxa, ele o problema para frente, mas tem o problema, está resolvido, está muito bem atendido, medicamento, tratamento, acompanhamento. Então, esse vínculo familiar é importantíssimo. Aí, esse idoso está somente recebendo visitas de quem? Daquelas pessoas que fazem um trabalho voluntário, que vão lá, que conversam, que brincam, que levam música, mas isso nunca vai substituir o convívio familiar. Essa é a minha visão. Falando de políticas públicas, hoje, felizmente, a gente vai assistindo mudanças e muitas das atribuições que antes eram delegadas a instituições como Pronto-Socorro Jacques, como os antigos asilos, hoje vem sendo, ou dos últimos governos, vem sendo mais assumida pelo governo. E o Conselho de Poços de Caldas tem um convite para ir a Brasília, mostrando propostas e experiências. O Conselho de Poços de Caldas, Teresiano, você me acompanha já há alguns anos, e essa é a minha terceira passagem no Conselho. E pela segunda vez eu tenho a honra de estar à frente do Conselho. E nós promovemos nesse último biênio muitas ações. O Conselho foi muito atuante. Eu digo a você que foi o melhor biênio que eu passei no Conselho, ou seja, em termos de conquistas e etc. Ano passado, nós conseguimos, com o apoio de uma ONG da cidade, chama 101 Líderes, que nos procurou, nós entramos com um projeto, aderimos a um projeto bem grande em Brasília, que chama Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Então, esse projeto, ele tem 5 etapas, são 5 estrelas até a certificação como cidade amiga do idoso. Nós obtemos, ano passado, a nossa primeira estrela, ou seja, nosso selo de adesão ao projeto. Veio uma representante do Ministério da Cidadania aqui em nossa cidade, chamada Luciana Gil,
e veio nos trazer, teve a presença do prefeito, a secretária de Promoção Social, com um evento grande no URCA, veio nos trazer o selo de certificação. Então nós já estamos num caminhar para certificar a cidade. Um dos sonhos que eu tenho de ver a nossa cidade certificada como cidade amiga do idoso. Nós temos um clima excelente, nós temos um povo maravilhoso, nós temos uma cidade ótima para o idoso viver, falta exatamente esse tipo de incentivo. Então, a semana retrasada, eu recebi do Ministério da Cidadania uma incumbência no sentido de enviarmos para eles todas as propostas, eu gostei muito da palavra que ele usou, todas as propostas que nós entendemos como propostas exitosas que visam melhorar a qualidade de vida dos idosos atendidos no município. Então, eu listei essas propostas e estou encaminhando para Brasília, entendeu? E se tiver um tempinho, eu vou passar uma informação, são 5 propostas, todas elas viáveis e interessantes, e se tiver uma oportunidade, eu vou passar aqui. Deixa eu ter que usar aqui meu artifício aqui. Nós criamos a figura do guia turístico sênior. O que seria o guia turístico sênior? Seria uma pessoa da terceira idade, obviamente, capacitada pela Prefeitura Municipal. Essa é uma proposta, viu? Não é uma imposição, é uma proposta. Poços de Caldas hoje tem 48 pontos turísticos catalogados, Teresiano. A nossa proposta é que a Prefeitura Municipal encampasse essa ideia e elegesse 20 principais pontos turísticos. E nesses 20 pontos principais colocaria a figura do guia turístico sênior, capacitado. Imagine um grupo de turistas visitando a Termas Antônio Carlos. Esse é um prédio histórico, tombado pelo patrimônio histórico, construído no século XIX, ou seja, ele teria todos os detalhes, tipo de arquitetura, saberia todos os detalhes, e seria uma forma de você dar uma empregabilidade para o idoso, mas não estou pensando o idoso não está pensando na empregabilidade nesse sentido. Financeiro. Isso. Ele quer ser útil. Quando eu conversei com algumas pessoas a respeito desse projeto, muitas pessoas já poxa, anota meu nome lá. Então, não saiu nem do papel, já tem gente na fila. Então, o que acontece? A ideia seria essa, porque qual o nosso público-alvo? Normalmente, a grande parte dos nossos turistas são da terceira idade. Então, um guia turístico sênior passaria muito mais credibilidade para o turista do que um jovem. Eu entendo dessa forma. Essa é uma das propostas que estou enviando para Brasília. Eu acho que anexo a essa proposta, que é realmente excelente, tinha que haver um compromisso do poder público e das prefeituras de fazer com que estes pontos, especialmente voltados para este roteiro do idoso, tenham acessibilidade facilitada, rampas em determinados lugares, sanitários, para que não interfira na segurança do idoso. Até porque existe um projeto da Prefeitura Municipal de terceirizar alguns pontos turísticos desses. Então, na terceirização, a gente imagina que vai haver melhorias nesse sentido. E a nossa ideia é que seriam dois guias turísticos, um na parte da manhã, outro na parte da tarde, e zelariam por esse ponto turístico. Ou seja, seria uma coisa muito interessante, se a Prefeitura Municipal nos der essa oportunidade. Me permite... Acho que o momento é interessante, na possibilidade de uma privatização, de que fizesse parte do projeto de privatização, que o novo concessionário, que o novo administrador, também assumisse esses mesmos porque não está trabalhando, porque não consegue a oportunidade no mercado. Então, se o jovem tem a dificuldade de acessar o mercado de trabalho pela inexperiência, o idoso tem pelo preconceito. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é essa proposta sim. Essa eu levei até um vereador da nossa cidade, ele encampou a ideia e entrou com um anteprojeto que já está na Prefeitura, tramitando na Prefeitura. E seria uma forma da Prefeitura Municipal abrir mão de alguns recursos, tributos municipais, e para que o empregador, ou seja, o empresário local, aderisse ao projeto. O empresário que aderiu ao projeto teria uma isenção de X tributos municipais e, com isso, abriria suas portas para o idoso. Seria uma espécie de cota, sim, seria uma espécie de cota, mas seria uma contrapartida. Mas o empresário não é obrigado a aderir, só o empresário aderia se for
se for do seu interesse. Por consciência. Do interesse. Hoje nós temos pouquíssimas empresas na cidade que têm essa consciência. Infelizmente, eu gostaria de ver muito mais empresas que tivessem essa consciência de empregar o idoso. Paulo, outro dia, de uma maneira brincando, mas de uma maneira irônica, uma senhora de 80 anos me perguntou assim: Tereziano, você sabe por que o idoso de Poços de Caldas anda inclinado assim para frente? Aí eu falei: não, dona Regina, não sei. Ele falou assim: olhando para a calçada para não cair nos buracos. O Conselho consegue fazer com que esse tipo de reivindicação chegue ao prefeito, chegue ao Executivo, para ter mais atenção? Sim, a minha primeira passagem no Conselho foi em 2012. Desde lá, a gente já bate nesse aspecto calçado. Eu tenho um amigo que falou assim: a minha vontade era um dia pegar um carrinho de mão e uma massa, e fazer uma massa e tampar os buracos todos. Né? Se chama Roberto Tereziano, me falou isso há muito tempo atrás. Então, essa história de calçada detonada já é infelizmente, já é uma coisa que a demanda de amor. Já passou por várias administrações, mas a gente espera que essa administração, ou a que venha após, olhe para isso, porque a cidade está recebendo cada vez mais um número maior de fluxo de turismo. Então, poxa, uma pessoa se acidentar, minha esposa foi vítima dessas calçadas. Ficou uma semana ela estava trabalhando, inativa, de cama. Quer dizer, sobrou para mim que eu tive que dar toda a atenção, trabalho, correndo e dando atenção, mas tudo por causa de um tombo numa calçada dessa detonada. Na rua Assis Figueiredo, que é a principal rua da nossa cidade. Ok. Paulo, a gente fica muito feliz com o trabalho do Conselho e torce, participe e ajuda no que for possível para que isso seja ampliado, para que as autoridades, executivas especialmente, legislativo, tenham mais atenção com o nosso idoso e tomara que ele se torne um idoso e todos esses problemas já tenham sido resolvidos. Se as pessoas querem saber mais sobre o Conselho do Idoso, também encontra ali no mercado municipal? Sim, nossas reuniões são mensais, sempre na segunda terça-feira de cada mês. Em janeiro nós não temos reunião, porque todo mundo está de férias, mas em fevereiro nossa primeira reunião será a segunda terça-feira de cada mês. O telefone do Conselho é 3697-2137. Nós estamos lá disponíveis para questionamentos, para elogios, para orientações, nós estamos à disposição. As reuniões são mensais, por isso que, deixa eu só me alongar mais um minutinho, por favor. Eu pensei, em uma das propostas que estamos mandando para lá, criar na cidade a ouvidoria do idoso. A ouvidoria do idoso seria com uma estrutura enxuta, com uma pessoa que tivesse uma escuta qualificada daquele problema que o idoso trouxesse para você, e com o apoio de uma assistente social, uma psicóloga, uma vez por semana. Esse seria um espaço físico. O Conselho ele tem reuniões mensais. Muitas vezes a demanda do idoso não pode esperar os 30 dias para ser tratada. Então a ouvidoria do idoso seria um espaço como esse. Então, são ideias que a gente vai lançando, vai jogando e espera que um dia ela se torne realidade. São ideias oriundas da nossa foi lá atrás, em setembro de 2018, nós tivemos a primeira audiência pública na cidade com questões voltadas para o idoso. E tivemos a Conferência Municipal do Idoso, dali saíram N propostas, inclusive algumas como essa, que nós estamos indo a Belo Horizonte. Eu estou convocado para ir a Belo Horizonte agora em março, na Conferência Estadual. Nós vamos apresentar propostas de Poços de Caldas. Bacana. Poços de Caldas que tem uma história de assistência social, de assistência aos diversos setores da sociedade, com o Conselho do Idoso, com certeza, vai ampliar esse espaço. Paulo, muito obrigado pela visita e a Virando TV está sempre aberta para as propostas boas que venham do Conselho. Eu agradeço muito a oportunidade e até uma próxima, que espero que a gente continue juntos aí, divulgando nossos trabalhos, e esse tipo de oportunidade a gente precisa realmente. Perfeito. Olha, a gente vai para um intervalinho bem rápido, tem mais notícias chegando, tem a questão das chuvas, tem o esporte com Ayrton Fonseca. A gente volta no instantinho aqui pela Virando TV. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC.
Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. O Centro Oftalmológico Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos, atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia. Seu corpo clínico é composto por profissionais altamente qualificados para a realização de exames, consultas e cirurgias. A Clinoftalmo Laser mudou toda a estrutura da sua sede para melhor atendê-los, com mais conforto, rapidez e muita atenção. Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. A Prevente Serviços, há 16 anos, trazendo confiança e qualidade em mão de obra terceirizada para empresas, condomínios, shoppings e escolas. Seja um ambiente corporativo ou familiar, conte com a Prevente Serviços. Nós cuidamos de você. Sempreprevente.com.br 35 31 14 8800. Virando TV de volta com o Virando Notícias. E tem um momento bastante importante aqui, que é o momento do esporte. A gente vai conversar com Ayrton Fonseca, o nosso comentarista esportivo, e ele traz as últimas informações sobre o esporte local e demais assuntos ligados ao esporte. Ayrton, boa tarde. Muito boa tarde a você, Teresiano, boa tarde a todos. E nós vamos iniciar o programa, nossa participação no programa hoje, falando da Caldense. Até porque ontem, oficialmente, a Caldense acabou dispensando alguns jogadores. Oficialmente, ontem, ela anunciou a dispensa do atacante Tadeu, o Tadeu que você está vendo aí, uma nota oficial da Caldense, dá conta de que o Tadeu ele foi dispensado porque não se enquadrou dentro da filosofia do clube. Todos nós ficamos sabendo que o problema do Tadeu foi de ordem disciplinar. Então, o jogador que não se enquadrou dentro da disciplina imposta pelo clube acabou recebendo o bilhete azul ontem e já não faz mais parte do grupo de jogadores da Caldense. Para o lugar dele, a veterana já anunciou, através do diretor de futebol Serginho Maracanã, que vai contratar mais um atacante. É claro que o nome ainda não foi divulgado. Ele me informou que existem 3 nomes na alça de mira da Caldense, mas a gente não sabe ainda qual deles será o contratado para ocupar o lugar do Tadeu. Quem também não E eu tenho uma informação também que o Carlinhos não passa na mesma pinguela do técnico Rogério lá do Pouso Alegre. Quando trabalharam juntos no Araxá, eles não tiveram um bom relacionamento não. E também quem terminou o contrato foi o Guilherme, que você está vendo aí, o Guilherme que é atacante também, o Guilherme que também não estava nos planos de continuidade nesta temporada e que, terminado o contrato no dia 31 de dezembro, ele foi liberado e, segundo informações que eu obtive, ele já acertou com o Unai, lá do norte de Minas Gerais. O Unai que, embora seja uma equipe mineira, disputa o campeonato Candango, ou seja, o campeonato de Brasília. Então, boa sorte a esses jogadores, que eles possam, principalmente o Carlinhos e o Guilherme, que eles possam encontrar aí uma sequência bacana na carreira deles aí. E falando agora da Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nós vamos destacar aqui apenas os principais resultados que aconteceram ontem, até porque é uma enxurrada de jogos nessa primeira fase.
alguns deles, inclusive, jogos sem muito atrativo técnico, vamos dizer assim. Mas ontem nós tivemos aí o América Mineiro, ele conseguindo a vitória diante do Galvez do Acre, pelo placar de 3-0. Nós estamos vendo já os gols do América, né? Aí o América fazendo o primeiro gol aí o Guilherme, aí o segundo gol do América, 2-0, e o Guilherme novamente fazendo esse gol, e o terceiro gol do América, que consolidou diante do Galvez do Acre a vitória por 3-0 na rodada de ontem. Então, o Renato, né, que fez o terceiro gol. Agora nós estamos vendo aí os gols de Capital 0, Atlético Mineiro 5. Aí um montão de gols, né, para você, um gol de pênalti, inclusive, e vai a contagem homérica, né, disparada do Atlético, que ontem realmente tirou a barriga da miséria nesse jogo aí contra o Capital. Foram 5 gols do Atlético de Belo Horizonte, que fez está fazendo um bom campeonato. E também o Olímpico, que foi goleado pelo Santos por 7-0. Você viu a repetência do primeiro gol, que teve uma dúvida, mas a bola entrou, e aí vem uma série de outros gols aí, marcando essa vitória importante do Santos na Copinha. O Santos está em 7-0, e em 2 jogos o Santos já marcou 11 gols e não sofreu nenhum, mostrando que o Santos realmente é muito forte nas categorias de base e voltou bem agora nessa temporada. Os gols do Internacional e Linense, primeiro gol você já viu aí, agora mais o segundo gol do Inter, e nós já estamos vivendo aí a vitória do Corinthians sobre o Fluminense do Piauí, 3-1 para o Timão, que também vem fazendo uma boa campanha no campeonato, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E hoje, entre a infinidade de jogos que nós temos aí, eu vou destacar aqui 3 jogos que envolvem 3 equipes consideradas grandes dentro do cenário do futebol nacional, embora a gente esteja falando aqui do Sub-20, a categoria de base na Copa São Paulo. O Cruzeiro, né, que joga diante do Sergipe, é o primeiro jogo que eu estou destacando aí, Sergipe e Cruzeiro, e também o Vasco, que vai enfrentar o Jacuipense da Bahia, é um dos jogos importantes também na rodada de hoje, e o jogo Palmeiras do Rio Grande do Norte, enfrentando o São Paulo. Fosse em São Paulo, seria um clássico, né? Mas na verdade esse Palmeiras aí é do Rio Grande do Norte. Então esses 3 jogos que eu destaquei aqui para você que acompanha a nossa programação. E claro que na próxima fase, muito provavelmente a gente já vai ter condição de acompanhar praticamente todos os resultados, até porque na outra fase já inicia o sistema de mata-mata, e aí fica muito mais fácil para a gente acompanhar as competições. Aliás, é só mata, não é mata-mata não. Falando agora falando agora também do basquete, eu queria destacar que um garoto que acabou brilhando no basquete de Franca, nós estamos vendo aí, ó, o Pedro Eduardo Infante Pereira. Esse garoto aí que joga basquete, é um craque de basquete, se destacou no interior de São Paulo, ele é aqui de Poços de Caldas, ele começou com 11 anos aqui na Caldense, e quando ele tinha 15 anos, foi feita uma peneira aqui na Associação Atlética Caldense, pelo SESI Franca Basquete. Ele foi aprovado, e foi lá para o SESI Franca Basquete, onde ele conquistou inúmeros títulos. Aqui eu vou relacionar aqui para vocês os vários títulos que ele acabou conquistando, né? Já que aos 15 anos ele passou nessa peneira, foi para lá, e aí já no SESI Franca foi vice-campeão paulista sub-16 em 2017. No mesmo ano ele foi vice-campeão dos Jogos Regionais e vice-campeão dos Jogos Escolares. Em 2018 foi campeão paulista sub-17, campeão dos Jogos Regionais e campeão dos Jogos Abertos do interior de São Paulo. E no ano passado o Pedro foi 3º colocado no Paulista, campeão dos Jogos Abertos Sub-20 e vice-campeão da LDB Sub-21. Essa foto que você está vendo aí, ele já está com a camisa do São José dos Campos Basquetebol.
é que ontem ele foi apresentado lá no São José dos Campos Basquetebol como o seu mais novo contratado. Ele vai disputar os campeonatos Paulista Sub-19, o Paulista Adulto e também vai disputar a NBB, porque o São José dos Campos Basquetebol disputa a competição nacional também. E ele vem sendo apontado como um dos grandes destaques do basquetebol do interior de São Paulo. Então, um garoto que tem futuro, é daqui de Poços de Caldas, inclusive é filho de um amigo nosso, do Jorginho, né, o Jorge Eduardo Pereira, e da dona Kênia Infante, é neto do doutor Eduardo Gaspar. Então, é com muita alegria que a gente dá essa notícia para você que acompanha as coisas aqui de Poços de Caldas. Então, foi uma escalada bacana mesmo do Pedro. Ele começou com 11 anos na Caldense, com 15 ele já foi para o SESI Basquetebol lá de Franca, capital do basquete, brilhou, conforme eu disse aqui, vários títulos conquistados e acabou agora sendo transferido já como definitivamente profissional do basquetebol para o São José dos Campos Basquetebol, que é uma equipe que está interagindo muito bem nas competições, inclusive nacionais. Então são essas informações de hoje, Teresiano. Eu desejo a você um bom final de tarde, uma boa tarde a todos vocês que acompanham o nosso trabalho e amanhã nós estaremos de volta aqui com mais informações. Até lá. Ok, Ayrton, bacana. Nós normalmente ficamos muito felizes quando pessoas de Poços de Caldas, pessoas que nasceram aqui ou que vivem em Poços de Caldas, vão ganhando esse destaque. A cidade deve um reconhecimento a essas pessoas que se transformam em embaixadores do turismo de Poços de Caldas, porque em todos os lugares possíveis elas mencionam. Muitas vezes a gente liga, por exemplo, para o Casa Grande, quando ele comenta alguma coisa de Poços de Caldas, alguma coisa da Caldense, e a gente liga e agradece pela lembrança e pelo respeito que determinados atletas têm com relação à nossa cidade. Infelizmente, não é a realidade de muitos dos atletas que têm que sair de Poços de Caldas para ter apoio de outras cidades, e a torcida é para que isto mude. Diariamente você tem aqui, pelo Virando Notícias, os comentários de Ayrton Fonseca. Vamos às mais notícias. Tem notícia desagradável. No começo do momento do jornal, a gente comentava, depois da entrevista do governador, de Poços de Caldas ter perdido o prestígio e está precisando de recuperar este prestígio que a cidade bem o merece. Uma notícia triste e lamentável é a possibilidade da gerência executiva do INSS deixar Poços de Caldas. Assim como a Delegacia da Receita Federal de Poços de Caldas corre o risco de perder a sua gerência executiva na Previdência Social, vai acontecer a mesma coisa. Faz parte de um pacote de mudanças que várias repartições públicas federais, conforme a portaria 13.623 do Ministério da Economia. Esta medida foi publicada no último dia 10 de dezembro de 2019. Pela medida, a Previdência Social deve iniciar até o dia 30 de junho, deste ano, a extinção da gerência executiva do INSS. A mudança será por etapas e até junho de 50% das agências serão extintas, depois mais 20% até 31 de maio de 2021 e mais 20% até novembro de 2022. Os servidores da agência local, da gerência executiva de Poços de Caldas, estão apreensivos, pois há uma grande possibilidade da executiva estar na lista e ser das primeiras a sofrer tais mudanças. Atualmente, a executiva de Poços de Caldas é responsável por 12 agências regionais que atendem uma população de 70 municípios. A executiva, além da agência de Poços de Caldas, coordena os trabalhos das agências de Andradas, Cambuí, Extrema, Guaxupé, Itajubá, Jacutinga, Machado, Ouro Fino, Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí. A executiva, que administra e faz a gestão de benefícios, gestão de pessoas e também a parte de demandas financeiras e judiciais. Então, realmente, se isso ocorrer, vai ser um grande prejuízo para Poços de Caldas. Tomara que seja possível ainda reverter tudo isso. Está chegando aqui para a gente uma outra informação bastante interessante e que a gente aplaude. É muito bom quando a gente pode dar boas notícias.
A Nice Serafim foi organizadora da corrida de São Silvestre, da equipe que foi de Poços de Caldas, das cidades da região, para a São Silvestre, que aconteceu no dia 31 de maio, no último dia do ano, e ela nos enviou fotos da entrega de alimentos realizada na manhã desta terça-feira, hoje, né, dia 7. Foram arrecadados 600 quilos de alimentos, mais um valor em espécie, e todo esse alimento foi encaminhado para diversas instituições. É uma escolha de uma maneira muito séria, de uma maneira muito organizada, o que traz credibilidade para a equipe. Foram 450 atletas daqui de Poços e da região mais ligada a Poços de Caldas participando da São Silvestre. Nosso carinho, nosso respeito a todos esses fundistas que muitas vezes não têm patrocínio de verdade, também muitas vezes não têm o reconhecimento devido, mas com esforço pessoal, com esforço de familiar, participam destes momentos muito importantes do esporte, levando também o nome de Poços de Caldas. Gente, para encerrar, a gente está vendo aí o momento das chuvas chegando, não só em Poços de Caldas, mas no Brasil como um todo, e chuvas bastante fortes, produzindo estragos e os tradicionais inundações em Belo Horizonte, ou cidades mais próximas. Nós tivemos Campestre com problema, Pouso Alegre com problema, Caldas com problema, e Poços de Caldas, felizmente, as chuvas, embora tenham tido pancadas muito fortes, mas são passageiras, e a gente está com atenção, a Defesa Civil, bombeiros, todos com atenção, porque se ocorrer chuvas mais fortes e riscos de inundação, riscos de casas desabarem, é preciso então que você fique atento. Se observar uma trinca, alguma movimentação de terra, alguma árvore que coloca em risco a sua casa, que chame a Defesa Civil, que chame o bombeiro para uma melhor avaliação, para que não corra risco. Às vezes é melhor você deixar a sua casa por alguns dias do que perder vidas. Alguns trabalhos já estão sendo feitos, hoje ainda pude acompanhar uma limpeza que está sendo feita ali no córrego do Vai e Volta, que sempre apresenta problemas, mas a gente tem mais rios, mais áreas com possibilidade de inundação. Então a gente torce para que você também seja precavido e não venha sofrer com esses problemas, ter perdas maiores. Não vacile, chame o bombeiro ou chame a Defesa Civil. O Virando Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações, com mais notícias e desejando que você continue aqui pela Virando TV, acompanhando uma programação diferenciada, uma programação voltada para a boa informação de Poços de Caldas e de toda a região. Uma boa tarde para você, um grande abraço a você que nos acompanha pela internet. Amanhã, no mesmo horário, temos mais um Virando Notícias. Grande abraço a todos e até mais.